Dog, tô no beat, nigga. Eu passei a mil, poeira subiu. Cê nunca me viu, cê nunca me viu. No corre a mil, o lucro subiu. Cê nunca me viu, cê nunca me viu. Agora mais City é Atlanta. Todo dia é final de semana. Minha hora chegou, minha hora chegou. Minha hora chegou, minha hora chegou. Eu passei a mil, poeira subiu. Cê nunca me viu, cê nunca me viu. No corre a mil, o lucro subiu. Cê nunca me viu, cê nunca me viu. Agora Mary City é Atlanta. Todo dia é final de semana. Minha hora chegou, minha hora chegou. Minha hora chegou, minha hora chegou. 4:20:00, Mar Atlanta. Minha casa tem jardim com perfume de planta. Depois da meia-noite vira Zumbilândia. E a gangue do Cifrão é tida como um mantra. E ela quer me ensinar o movimento. Espectadores, essa é a Jordânia, a nossa primeira entrevistada aqui dessa série de entrevistas formativas. A gente vai conversar um pouquinho hoje sobre o trabalho dela como artista, como produtora musical, e falar um pouco sobre a cena do hip hop em Mariana, a Batalha das Gerais, e como tudo isso contribuiu para dar uma alavancada na carreira dela e tem ajudado tantas outras pessoas a buscar o sonho de ser artista ou de trabalhar com arte aqui na cidade. Bem-vinda, Jo. Bom dia. Bom dia, valeu o convite. Vamos nessa, né? Vamos lá, então. Eu vou começar fazendo as perguntas. Você pode ficar à vontade para responder da forma que achar melhor. Já é. A primeira pergunta, na verdade, não é uma pergunta. Eu queria que você contasse um pouco da sua carreira como na música, né, como produtora, e como você começou nessa indústria de entretenimento. Então, tudo começou em 2013, mais ou menos, pensando mais profissionalmente mesmo, assim. Quando eu fiz parte de um grupo que se formou em Mariana, um grupo de rap, chamava Nem Farelo Sobra. Não sobrou mesmo, né? E eu era MC junto com mais 3 outros MCs e tinha um DJ também. Mas não durou muito. E assim que o grupo, eu comecei a fazer um curso com o Zaca. Na época o SESI ainda existia, né? E aí eu fiz um curso lá de produção e técnica de áudio, né? Musical. E aí, a partir desse curso, eu comecei a tocar. Comecei a me profissionalizar como DJ, né? E comecei a tocar em festas, em eventos aí na região. E aí, um pouco depois, eu comecei a produzir eventos. Eu produzia mais dentro da universidade com o coletivo que eu participava na UFOP, né? O Braima Money. E aí, no processo, eu fui pegando a manha de produção de evento, trabalhava como gerente de Sagarana na época. Então, eu me envolvi muito nesse campo da cultura, da arte, tanto tocando, quanto produzindo dentro do coletivo, quanto produzindo, trabalhando no Sagarana. E aí começou esse movimento. 2014, se eu não me engano, eu comecei a trabalhar também como DJ, a produção Batalha das Gerais, que foi um outro coletivo, né? E rolou também o Sarau Invasor, que era um sarau que também rolava no Jardim, nas quintas-feiras. E muito envolvida nessa coisa da produção
da cultura na rua e no ambiente da academia, né? Da UFOP, no caso. E trabalhando como DJ e produção musical. Trabalhei algum tempo em alguns no lá de passagem, lá de áudio de passagem, com a galera do eu acho que foi isso. E tocando, sempre tocando, né? Depois de um tempo, eu fundei também a nossa firma de preta, né? Que era uma empresa de produção de eventos. E desde então eu venho atuando nessa área de produção de evento na cidade, assim. Da hora. Já tá um tempo na caminhada aí, né, Jô? Muita experiência para passar pro pessoal aí nesse curso formativo. Aninhos aprendendo, né? E ainda tem muita coisa para aprender. Não é? Sempre, né? Agora a segunda pergunta que eu vou fazer é mais específica, né, sobre o movimento hip hop e mais especificamente ainda sobre a Batalha das Gerais. Como você mencionou aí, você faz parte do coletivo há um tempo já, e eu queria que você contasse para nós como a Batalha das Gerais aqui em Mariana ajudou você e outros profissionais, né, a despontar nessa carreira na arte e de produção. É muito doido, né? Porque para a gente que trabalha na produção, é uma fita muito de coração mesmo, Fraga, porque a gente é um movimento independente de rua, né? Então, é um processo de conversa, negociação e relação com a Secretaria de Cultura, com a Prefeitura, muitas vezes, que a gente precisa recorrer a esses lugares para a gente ter uma estrutura da hora mesmo, assim. Até antes da pandemia, né? Quem fortalecia a nossa estrutura de som, por exemplo, era a Secretaria de Cultura. Então, assim, é muito doido, porque quando você chega nessas relações, eu estou falando enquanto produção, pelos outros lugares também. Quando a gente pensa enquanto área de produção, para mim especificamente, é muito interessante você pensar um movimento que ele acontece independentemente, que a gente se organiza e que a gente consegue chamar um público amplo, né? Um público que eu acho que é bem expressivo dentro da cidade, e também aprender a lidar com as relações institucionais, muito da hora, Fraga, porque até então era um lugar que eu não tinha essa coisa com a instituição, essa conversa com a prefeitura, essa conversa com a Secretaria de Cultura. Então, pensando em produção, para mim, que fazia mais trabalhos no sentido de se pensar enquanto empresa mesmo, né? De produzir eventos enquanto empresa, de trabalhar enquanto empresa, você chegar como uma organização coletiva com isso, são outras relações que se estabelecem, são outras comunicações que se estabelecem. Eu acho que, especificamente, foi muito grande nesse sentido de eu aprender a lidar com a instituição, aprender essas negociações. Entra uma questão de cidadania, direitos e deveres, negociar espaços da cidade, negociar horários. Então, tudo isso, para mim, enquanto produção, foi muito importante, porque eu comecei a entender esses lugares, esses processos, entender essas ações, entender essa comunicação. E isso, de certa forma, também me vai trabalhar em outras questões, em outros âmbitos, em outros trabalhos meus pessoais enquanto empresa, entendendo como se dá essa dinâmica dentro do institucional, né? Uhum. É doido, porque se pensando o hip hop ele é um movimento que ele nasce na rua, né? Ele é um movimento de rua. A rua é muito importante para a vivência do hip hop. E desde que a juventude no Brasil ela se apropria do hip hop, essa coisa de trazer as pessoas da periferia para se movimentar no centro. Então, a gente tem isso quando, lá no final dos anos 80,
dos anos 90, quando a juventude brasileira começa a se apropriar dessa cultura, e quando eu falo cultura, eu falo porque é uma cultura que ela vem dos guetos dos Estados Unidos, e ela chega no Brasil, né? Então, quando a gente começa a se apropriar dessa cultura no Brasil, a gente tem os jovens saindo das periferias e se encontrando no centro para dividir os elementos dessa cultura nesse espaço, né? E quando a gente chega hoje em Belo Horizonte, que a gente tem um dos maiores movimentos de rua da América Latina, que é o mundo, se pensando em hip hop, que é o duelo de MCs que acontece em Belo Horizonte, é a mesma coisa. As pessoas, elas se movimentam das periferias da cidade e vão para o centro para poder estar inseridas no hip hop. E aí a gente continua nesse mesmo caminho, né? Na Batalha das Gerais, a gente continua nesse mesmo caminho. A gente pega esses jovens que estão espalhados pela cidade e centraliza a cultura nesse lugar. E a vivência de produzir isso, ela é muito doida, porque, como eu já disse, é uma coisa que a gente trabalha, é coração mesmo, né, velho? Porque, assim, no final de tudo, nós, enquanto coletivo, a gente não recebe nada nesse movimento, a gente não tem um lucro, uma questão... A gente trabalha por acreditar na potência que o hip-hop tem enquanto arte e cultura. E aí é muito doido, porque a gente vê os retornos disso, né? Como eu te disse... Faz um tempo aí já que a gente está na batalha, e é muito doido que a gente vê, e também respondendo a sua pergunta, a gente vê os meninos chegando, quando eles conhecem, eles chegam ainda um pouco tímidos, não batalham, aí daí um tempo eles já começam a ter coragem para batalhar, aí daí um tempo você vê que eles já estão guloso na batalha, tá ligado? E aí você vê que aí eles começam uma coisa mais profissional, de ir para um estúdio, de gravar uma parada, fazer uma mix da hora, fazer uma master da hora. Então, é esse. Quando a pessoa chega e ela vê aquilo acontecendo, ela começa a se movimentar por aquilo, né? E esse é o processo da troca. Foi o que eu disse. A cultura hip hop, ela se constrói muito na rua, né? Então, assim, é a coisa da rua, de viver a rua, de trocar uma ideia, pegar uma ideia da hora. Então, assim, enquanto mestre de cerimônia, por exemplo, quando eu estou apresentando a batalha, eu levo muito a sério o que eu estou falando, porque tem uma molecadinha ali me ouvindo, tá ligado? Então, é muito importante que eles coisas que sejam interessantes para ele. É aquilo que a gente sempre fala, respeito local, pega seu lixo, respeito o colega LGBT, respeita as minas, tá ligado? Questão racial a gente está sempre colocando também, porque, assim, o rap tem muito a ver com isso, é uma música de quando se pensa. Então, esse crescimento, ele vem tanto nesse âmbito artístico, de vir aquela pessoa tímida, de começar a batalhar, de ir melhorando naquele processo, de depois você ver lançando um single, porque foi pro estúdio, profissionalizou aquela questão, e também por causa das ideias, tá ligado? Eu acho que essa troca que acontece na rua, essa troca que acontece nesse espaço, ela também é muito importante. Para além disso, tem a questão de aprender a contar o tempo, de encaixar no beat, porque tudo isso dentro da batalha, isso conta. Como que tá o flow dessa pessoa naquela... Então, por ter esse clima de competição, isso acaba incentivando a molecadinha que batalhar a ir se especificando naquilo, tá ligado? E é uma coisa muito orgânica. Ela acontece através desse estudo que acontece na vivência, ouvindo, tá ligado? E aí tem muito lugar do DJ nessa coisa toda, né? Normalmente ficava ali entre vezes 0 japa, às vezes no final ficou mais o japa e eu fiquei mais como mestre de cerimônia. Quando eu falo no final para mim é quando começou a pandemia, tá, gente? A pandemia é o começo de novo, vamos indo. Então, assim, essa coisa de entender a sonoridade do tempo de uma música, de entender como um flow se encaixa ou não naquele lugar. Então, é um processo de profissionalização para aquelas pessoas que estão ali enquanto artistas, tá ligado? E aí, pensando na produção, é isso. Para mim, especialmente, me ajudou muito a lidar com essas negociações que acontecem dentro das instituições, assim, de conhecer pessoas, de saber quais são os meios da gente conseguir isso e continuar alimentando
esse movimento tão da hora que acontece, né?